Pessoal, tudo bem? Segundo vídeo dessa semana, eu vou falar sobre agora filtros espaciais, tá? Até então a gente tinha visto os filtros do domínio da frequência, tá? Onde a gente mexe com a intensidade da imagem. Esses filtros, eles alteram a cor da imagem, mas não alteram a forma, tá? Eu já mostrei isso nos vídeos anteriores, tá bom? Agora nós vamos começar a ver os filtros espaciais. O domínio espacial, ele altera a forma e também altera a cor, tá? São os filtros que a gente mais vai usar nessa disciplina, tá? A gente vai usar poucas vezes esses filtros da frequência e muito esses filtros espaciais. Então, sugiro que você preste bastante atenção nesse vídeo, porque a gente vai usar bastante esses filtros daqui para frente, tá bom? Vamos lá. Para a gente utilizar filtros espaciais, nós vamos fazer uso de uma técnica matemática chamada matrizes de convolução. Tá? Matrizes de convolução. Essas matrizes de convolução são utilizadas em vários filtros espaciais. Por exemplo, o desfocagem, tá? O blur, a nitidez, que do inglês é o sharpen, e detecção de bordas, que no inglês é edge detection. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos da desfocagem, da nitidez e também da detecção de bordas. Tá? Essas imagens estão pequenas aqui, eu vou mostrar elas um pouco maiores. Então olha só, esse filtro é um filtro chamado de mediana ou desfocagem e no inglês você vai encontrar esse filtro com o nome de blur. Tá? Essa aqui é a imagem original, tá? Você pode ver que ela está nítida, né? E aqui é a mesma imagem já com o filtro blur, tá? Ou o filtro da mediana, tá? Observe que a imagem ela saiu de uma imagem nítida para uma imagem desfocada, tá? O outro filtro, dos outros filtros, é chamado de nitidez, ou do inglês sharpen, tá? Então, essa imagem aqui da esquerda é a original, tá? E essa imagem da direita aqui é o filtro sharpen aplicado, tá bom? Então, observe que aqui, essa metade esquerda do panda está desfocada, né? E essa metade direita ela já está com mais foco, tá? Você consegue ver mais detalhes da imagem, tá bom? E um outro exemplo é a detecção de bordas. Então aqui tem a imagem original, tá? E aqui tem a imagem já com as bordas detectadas. Ignora todos os pixels e aonde tem uma diferença de intensidade, né? Por exemplo, aqui no cabelo dela, aqui tem o fundo, né, que tem uma intensidade clara, e aí vem o cabelo, que já tem outra intensidade. Onde encontra essa barrinha aqui, nessa diferença, esse limite, ele vem e traça uma linha, tá? Detecção de bordas. Observe o que eu falei sobre a mudança na forma e na cor, tá? São filtros que alteram a forma e alteram a cor. Observa que esse aqui do blur, a cor altera, tá? Um pouco aqui, e a forma altera muito, né? Não tem mais a mesma forma, você não consegue mais identificar as pedras, ó, né? Mudou a forma, tá? Mesma coisa no panda, tá? Isso aqui é uma forma e aqui já vem outra forma, tá? Houve a alteração, tá? Na detecção de bordas é mais claro a gente ver isso, tá? As cores praticamente somem, né? E as formas também, algumas formas desaparecem, tá bom? Então isso são filtros espaciais, altera a forma e altera a cor. Tá? Voltando nas matrizes de convolução, como é que isso vai funcionar? As matrizes de convolução são uma matriz que multiplica, faz uma convolução, uma operação de convolução na outra. Tá? Então aqui ó, nós temos a imagem, tá? E aqui a gente tem uma máscara, tá? Vocês vão ouvir vocês vão ouvir muito eu falar sobre máscaras ou kernel, tá? Então sempre que eu falar a palavra máscara ou kernel, saiba que é uma matriz geralmente 3x3 ou 5x5, tá? Que vai sofrer uma convolução com a matriz da imagem original, tá? O que é uma convolução?
Uma convolução é quando você coloca uma matriz sobre a outra e faz essa operação aqui. Ó. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui essa imagem, tá? E aqui esse pixel central, 50, eu vou posicionar essa matriz de convolução em cima dele, tá? De modo que essas três linhas, né, essas três colunas, vão ficar sobre essas três linhas e essas três colunas aqui, tá? Você vai multiplicar o valor desse pixel aqui por este primeiro e vai somar com todos os outros, com a multiplicação de todos os outros. Tá? É como se fosse uma média ponderada, tá? Uma matriz de pesos. Tá bom? Então, olha só, esse pixel aqui vale 40, né? O correspondente dele aqui vale 0. Então, você vai fazer 40 vezes 0. E foi o que eu fiz aqui, ó, 40 vezes 0. O próximo é o 42. O correspondente dele é 1. Então, você vai fazer 42 vezes 1. 42 vezes 1. 46 vezes 0. 46 vezes 0. Embaixo, 46 e 0. 46 e 0. 50 e 0. 50 e 0. E assim sucessivamente. Tá? Então, olha só. Todos os pixels multiplicados e somados. E aí, o resultado dessa operação aqui, dessas somas, dessas multiplicações, nesse exemplo, deu 42. E aí, você vai e escreve o pixel aqui 42. Tá? Como é que você vai saber aonde você vai escrever? É o central. Tá? Então, é na mesma posição. Tá? Não é que é o central, não. É na mesma posição. Se esse pixel aqui está na linha 2, coluna 2, né? Linha 0, linha 1, linha 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, esse pixel aqui está na linha 2, coluna 2. Então, quando você põe o kernel ou a máscara em cima dele e faz as operações, você vai escrever na linha 2, coluna 2, o resultado dessa operação. No caso aqui deu 42. Tá? E aí, você vai andando com essa máscara em cima de cada valor do pixel. Tá? Ah, André, como assim? Vou mostrar aqui. Ó. Tá? Vou mostrar aqui no Inkscape que eu consigo mexer uma imagem em cima da outra. Tá? É a mesma matriz. Tá? Então, você vai pegar aqui a matriz, né, o kernel, a máscara, e vai colocar... Vai selecionar não? Eita, peraí. Vou pegar aqui embaixo. Aqui. Caramba! Estou conseguindo selecionar. Estou conseguindo arrastar. Ai, deixa eu pausar o vídeo aqui para eu ver por que ele não está arrastando. Pera aí. Descobri o problema. O problema é é um aplicativo que eu uso para fazer aquela bolinha no mouse e aí ele estava atrapalhando o Inkscape, tá? Então, olha só, voltando aqui, ó, agora eu consigo mexer. Então você vai posicionar a máscara em cima de cada pixel, tá? Então imagina aqui, ó, posicionei em cima do 40, né? Você vai fazer a multiplicação dessa máscara aqui, tá? Imagina que você tem esses mesmos valores aqui, ó. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, tá? 0 vezes 35, 1 vezes 40, mais 0, 35 vezes 0, mais 40 vezes 1, mais 41 vezes 0, né? E soma todos e escreve na matriz resultante o resultado nessa posição. Escreveu? Anda para o próximo. Tá? Você vai deslizando o kernel em cima de cada pixel, fazendo a multiplicação e escrevendo o resultado na matriz resultante. Tá bom? Terminou? Faz para o próximo. Opa! Terminou? Faz para o próximo. Ah, André, o que acontece quando eu chego na borda? Aqui na borda vai faltar esses valores aqui, né? Com todas as bordas vai acontecer esse problema. Então imagina aqui no último pixel, ó, vão faltar 1, 2, 3, 4, 5 valores. Tá? Você tem duas formas de resolver. Tá? Primeiro, você ignorar as bordas da imagem. Tá? Você começa aqui, ó, na linha 1, coluna 1.
faz esse, depois esse, depois esse. Aí você ignora esse 52 aqui, pula para o próximo aqui, opa, aqui para 46. E você ignora esses valores aqui da borda, tá? Outra solução é você criar valores fictícios para bordas, tá? Enche de zero aqui, cria uma borda fictícia, tá? E aí você faz normal, vai em cada pixel e aqui em volta aqui vai ter os valores fictícios que são zeros, tá? Há essas duas formas. Ou você inventa uma borda na imagem original, tá? Ou você ignora as bordas da imagem original, tá? Beleza. Então aqui eu tenho essa matriz que eu fiz, né, de convolução com esse kernel. E aqui eu tenho outro exemplo, tá? É a mesma imagem, mesma matriz, só que agora é outro kernel, tá? É outra máscara. Aí você vai fazer, ó, mesma coisa. Então eu vou considerando aqui esse pixel da linha 2, coluna 2. Só que agora é outra máscara, tá? A máscara anterior era 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Essa máscara é menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 8, menos 1 e menos 1 aqui embaixo. Então, para esse pixel aqui, o correspondente é esse aqui. Então, 40 vezes menos 1. Tá? 42 vezes menos 1, 46 vezes menos 1, aqui. Tá? E aí, o único diferente vai ser o 50. Né? O 50 nós vamos multiplicar ele por 8. Então, está aqui. Então, todos os pixels você multiplica por menos 1 e esse aqui por 8. E aí você vai andando na matriz. Tá? Então, o resultado dessa operação toda aqui para esse pixel número 50, que tem valor 50, é 5. Tá? Se eu andar aqui essa matriz para o 55, já vai dar outro valor. Tá? Porque aí, vamos supor, a gente vai pegar aqui o 55. Tá? Então, vai ser 42 vezes menos 1, 46 vezes menos 1, 52 vezes menos 1, 50 vezes menos 1, 55 vezes 8, 55 vezes menos 1, 56 vezes menos 1, 58 vezes menos 1, 60 vezes menos 1. E aí vai dar outro valor para a gente escrever aqui. Tá? É assim que funciona. Tá bom? Você vai andando com o kernel em cima da matriz. Tá? Beleza. Aqui o exemplo no Inkscape, né, que eu tinha feito para vocês. Tá? Beleza. Agora a gente vai ver o código. Tá? Essa biblioteca que a gente está utilizando, a PIL, ela já tem pronto a questão do kernel e da convolução, que é quando a gente aplica o kernel. Tá? Então a gente só tem que definir o kernel, tá? A gente só tem que definir essa matriz aqui, tá? Ou a máscara, e fazer a aplicação. A gente não vai precisar fazer essa matemática toda que eu expliquei para vocês na mão, tá? Mas você tem que saber como que funciona, tá? Pode ser que mais para frente eu peça para fazer essa convolução na mão, tá? Mas para essa semana eu já vou mostrar como é que essa biblioteca PIL faz isso automático. Então vamos lá. O passo a passo é o seguinte. Primeiro, você abre a imagem, tá? Que ficou uma letra maiúscula aqui. Você vai abrir a imagem, tá? A imagem original. Vão ser duas imagens agora, tá? Espera aí só um pouquinho. Serão duas imagens, a imagem original e a imagem 2, que vai ser a imagem resultante, tá? Abrir a imagem do mesmo jeito que a gente já tem abertas as imagens, tá? Image.open e o endereço. Agora, novidade, nós vamos criar o kernel, tá? Para criar o kernel, nós vamos utilizar essa classe aqui, ImageFilter, com essa função kernel. Essa função kernel, ela leva 4 parâmetros. O tamanho do kernel, o kernel propriamente dito, a escala e o offset, tá? O tamanho do kernel, pessoal, é uma lista, tá? Tá vendo? Tá aqui entre parênteses, é uma lista. E ele vai ser o tamanho da matriz do kernel. Então, nesse caso aqui, esse aqui é um kernel 3 por 3, tá? Então, você vai escrever aqui 3,3. Depois vem o kernel propriamente dito, separado por vírgula. Então, aqui tem menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 8, menos 1. Então, você vai escrever menos 1, vírgula, menos 1. Tá, vou mostrar no código. A escala é
por qual valor vai ser dividido o pixel original. Tá? Então a gente vai colocar a escala 1 para manter o kernel original. Tá? E o offset é se você vai adicionar algum valor ao resultado. Tá? Então a gente vai deixar 0, porque a gente não quer adicionar valor nenhum, a gente quer o resultado original. Tá bom? Para aplicar o kernel, nós vamos utilizar aqui uma outra variável, tá? Que nós vamos salvar uma cópia da imagem. Tá? E ela vai receber filter e como parâmetro é o kernel, tá? Que a gente acabou de criar aqui. Tá bom? Então, esse comando aqui, aplicar o kernel, vai fazer exatamente esse processo dessa multiplicação aqui. Tá bom? Só que com um pouco mais de detalhes. Que detalhes são esses? São esses dois parâmetros aqui, o scale e o offset. Tá? O scale ele vai pegar esse resultado aqui e vai dividir pelo valor que você colocar aqui no scale. Tá? O offset ele vai pegar esse resultado aqui e vai adicionar ao valor lá. Tá bom? Beleza. E aí depois você salva a imagem. Tá? Vamos para o código ver como é que a gente faz isso? Perdão. Então vamos lá. Vou utilizar aqui, tá? Primeira coisa, importa a biblioteca. From view import image. E agora a gente vai utilizar outra classe da biblioteca que é a image filter, tá bom? Que vai utilizar para o kernel, tá? Então vamos abrir a imagem. Vou utilizar a imagem da arara, tá? Image open imagens arara.jpg. Observe que aqui eu coloquei image 1, tá? Porque eu quero que ela seja uma variável que eu quero manter ela original, tá? Nós não vamos precisar colocar essa imagem em uma matriz, como a gente tem feito nas transformações de intensidade, tá? Agora nós vamos criar o kernel. Eu vou utilizar esse kernel aqui, ó, -1 com 8, que esse kernel ele é da detecção de bordas, tá? Vocês vão ver que ele vai detectar as bordas da nossa arara, tá? Vamos lá. Vou chamar ele de kernel mesmo, tá? Você pode dar o nome que você quiser. ImageFilter.kernel. Ó, a função open, que é para abrir imagem, ela está na classe image, tá bom? Cuidado com isso aí. A função kernel, que é para criar o kernel, né, a máscara, está na classe ImageFilter, é outra imagem, é outra classe, tá? Então, ele leva 4 parâmetros. Size, o kernel propriamente dito, né? O scale e o offset. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é o size do kernel que eu quero? Ele é 3x3. Tá bom? Qual é o kernel que eu quero? Ele é -1, -1, -1. Opa, -1, ok. -1, 8, -1, -1, -1. Já deu 3? Já deu 9? Espera aí, vamos ver. Perdi aqui. Ó, 3, né? Ok. Mais 3. Faltou 1 aqui. Faltou mais 1, -1. Beleza. O scale, como eu tinha falado, nós vamos colocar 1, tá? E o offset nós vamos colocar 0, tá? Vai dividir o resultado por 1 e vai adicionar 0, tá? Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Todo número somado com 0 é ele mesmo. Então isso aqui vai garantir que a gente vai receber o resultado original, tá bom? Beleza. Criamos o kernel. Agora nós vamos aplicar o kernel na imagem, tá? Então vou criar aqui uma outra variável, imagem2, que vai receber image1.filter, tá? E o parâmetro dessa função filter é esse kernel aqui que eu acabei de criar, tá? Deixa eu só conferir se esse kernel aqui é maiúsculo ou minúsculo. É minúsculo, parece que é minúsculo mesmo, tá? Se eu não tiver errado ali. Beleza. E agora eu vou salvar a imagem resultante. Beleza. img2.save imagens arara
chamar ela de bordas, tá? Porque eu sei que esse filtro aqui, que esse kernel, é um filtro de detecção de bordas, tá? Então, vou salvar, vou abrir o terminal e vou rodar o main.py. Beleza. Ó, deu um erro aqui. O kernel aqui é maiúsculo, tá? Eu estava desconfiando. Beleza. Ok, não deu erro, né? E já apareceu aqui o arquivo. Deixa eu, antes de mostrar, vou corrigir aqui. O kernel é maiúsculo. Beleza. Então vamos ver aqui como é que ficou. Ó, essa aqui é a arara original e essa aqui é a arara com as bordas detectadas, tá? Então esse filtro aqui, tá? -1, 8, que é esse filtro aqui. O que ele faz? Ele faz a detecção de bordas de uma imagem, tá bom? Ele faz a detecção de bordas de uma imagem. Então olha só, aonde tem o limite, né, de uma cor para outra, né, ele traça uma linha. Então observa que esse filtro é um filtro espacial, por quê? Porque ele altera a cor, né, e altera a forma da imagem. Alterou a forma, né? Totalmente alterou a forma. Observa que aqui atrás, ó, né, tem algumas formas aqui da vegetação aqui atrás e essas formas sumiram aqui, tá? E as cores, né, é evidente que mudou, tá bom? Então, é isso, transformação espacial. Você vai abrir a imagem, criar o kernel, aplicar o kernel e salvar a imagem resultante, tá bom? Se você quiser mudar o kernel, tá, você pode mudar. Você vai ter que mudar, né? Vou criar aqui um kernel 2, tá? E eu vou mostrar para vocês que o kernel ele pode ter valores decimais, tá? Então olha só. Ai, desculpa pessoal se tiver feito barulho aí, tá? Minha orelha estava coçando. Vamos lá. Vou criar aqui um kernel que eu vou chamar, vou colocar 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 valores, tá? E aí o scale eu vou pôr 1 e o offset eu vou pôr 0, tá? Diminuir isso aqui, beleza. Então, aqui eu vou colocar esse kernel, né? E ele observe que ele tem valores decimais, tá? Aqui nesse kernel aqui da detecção de bordas são valores inteiros. E aqui nesse kernel 2 eu coloquei valores decimais, 0.1 para tudo, tá? Não sei o que esse filtro faz, inventei esse filtro aqui, tá? Vou aplicar aqui kernel 2, tá? E vou salvar aqui como arara filtrada. Não sei o que isso vai fazer, tá? Não sei nem se vai dar algum resultado interessante. Ok? Vamos ver se criou aqui. Ó, arara filtrada. Ele parece que borrou a imagem um pouco, né? É isso mesmo. Esse filtro é um filtro do blur, tá? Observe que ele borrou a imagem um pouco, ó, um pouco só. Aqui a imagem está nítida, né? Aqui a imagem está borradinha. Tá bom? Beleza. Pessoal, esse foi o início de filtros espaciais, tá? Bem simples. Mostrei também, fazendo um resumo dessa semana, continuação de transformação de intensidade, mostrei conversão de colorida para escala de cinza, tá? E falei sobre comecei a falar, né, sobre filtros espaciais, tá? O filtro espacial vai alterar a forma e cor, os filtros de intensidade só alteram a cor, mas não altera a forma, tá? Ótimo. Tem uma lista de exercício, tá? A lista tem 1, 2, 3 exercícios. Para aplicar filtros, tá? Aqui tem os kernels, tá? Que vocês vão ter que aplicar. Aqui tem outros kernels, tá? E aqui tem um exercício para você converter uma imagem colorida para a escala de cinza, tá? Esses kernels aqui, ó, são kernels de números inteiros, tá? Esse kernel aqui do Bloxburg é um kernel de números reais,
tá? Números decimais. Então, esse 1 sobre 9 aqui, você vai dividir todo mundo aqui por 9, tá? Acho que no Python você já consegue fazer isso. Deixa eu ver aqui. Kernel recebe... fazer essa lista aqui. Ó, não devia estar fazendo isso, né? Mas já vou passar para vocês aí. Kernel 9 recebe kernel dividido por 9. Deixa eu ver se isso aqui existe. Se não existir, vocês vão ter que se virar aí para ver como é que faz, tá? Ah, tá. Não dá para dividir a tupla, tá? Deixa eu ver aqui se dá para dividir uma lista. Tá? Também não dá para dividir lista. Mas basicamente você vai dividir 1 por 9, tá? E vai colocar esse valor. Uai. Ah, tá. Kernel 9. Aqui, beleza. Aí, dá 0.1, 0.1, 0.1. Tá? Tô suando muito, gente. Eu uso uma toalhinha para secar o suor da minha mão. Tá? Então aqui eu coloquei 0.1, né? Mas o certo seria colocar esse valor aqui, ó, tá? 1 sobre 9, tá? Talvez dê para você colocar 1 sobre 9 assim também. Não sei se ele vai reclamar. Deixa eu ver aqui. Se ele vai dar algum erro. Não deu erro não. Tá? Então você pode colocar 1 sobre 9 em tudo, tá? Nesse exercício aqui do box blur, tá? Que vai dar certo, tá? Ou então você vê um jeito aí de você criar uma lista e dividir toda a lista por 9, tá? Tanto faz. O importante é que você faça com esse valor aqui, 1 sobre 9, tá bom? Beleza. Pessoal, um abraço para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês e até a próxima semana.